Queria, talvez, assim, pensando tanto a dança, né, como o cinema como dança, um pouco escutar de você, Pedro, para começar, essa relação, e aí também puxando essa coisa de ter visto que você fez parte dessa mostra incrível no Sinusp, queria um pouco te escutar nessa relação com a dança e juntar isso com essa formação, assim. Pô, maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Tanto para o convite em relação aos filmes, quanto para trocar uma ideia, conversar com vocês. Tô bem feliz de fazer parte e, bom, uma honra mesmo. É, que legal que você acompanhou a mostra, conhece a Yumi. Realmente foi uma mostra que tem tudo a ver com o Dobras, é praticamente um processo, são processos irmãos, assim, por conta do Christian. O Christian, por conta da mostra, se aproximou da São Paulo Companhia de Dança e a partir dessa conexão surgiu a oportunidade de fazer uma videodança a partir das coreografias da própria companhia. Eu acho que a relação com o fazer, com o meu fazer, assim, com a prática de fazer filmes, filmar em si, tá bem ligado à dança, assim. E não foi muito de propósito, foi muito por uma relação que eu construí quando eu estava na faculdade ainda com o Eduardo Fukushima, que era uma pessoa um artista, um dançarino, um coreógrafo, perf- performer aqui de São Paulo, também ligado ele é de família, ele é nipo-brasileiro, e o trabalho dele de dança dialoga com esse corpo brasileiro, asiático, né? Então, eu sempre tive uma admiração por ele, assim. E num determinado ponto, assim, no terceiro ano de faculdade, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com ele, filmando, registrando o trabalho dele. Foi numa oficina aqui na Oswald de Andrade, aqui em São Paulo. E ele estava e eu consegui me inscrever, mas para filmar, assim, eu queria filmar ele. E ele topou e a partir de então a gente começou a trabalhar junto, assim, eu registrando, filmando ele, meio de um jeito documental, assim, para registro do processo dele, mas também em um determinado ponto ele começou a me chamar para filmar apresentações e para mim foi uma baita escola filmar dança, assim, porque não só tecnicamente, assim, porque comecei a ter uma relação mais próxima com a câmera e com a linguagem, pensar onde eu vou colocar a câmera, como ela vai se comportar, o que que eu tenho de recurso para filmar isso, tipo, então nunca não tinha muita coisa, eu pegava uma câmera emprestada ali, um tripé lá, mas com uma certa limitação que não permitia que eu fizesse tudo, eu tinha que fazer alguma coisa e ser preciso nessa escolha, né, de acordo com as restrições, mas de um jeito muito, ao mesmo tempo, então tinha uma restrição técnica, enfim, até minha, assim, de não saber operar direito, mas uma liberdade muito grande, porque o que estava diante da câmera estava pronto, assim, tipo, era o duo e já era incrível, então a minha preocupação era muito em conseguir dar conta de registrar ou transformar em vídeo aquilo que para mim, diante da câmera, já era muito forte. Então, me permitia um experimento de linguagem, de vivência, de filmar muito, muito intenso, assim. Às vezes até me libertava de pensar muito em roteiro, em cena, em direção, tipo, do que está diante da câmera e fazer com que eu
pudesse me focar em estar de trás da câmera, operar e experimentar essa possibilidade. Então, a partir desse contato com o Eduardo Fukushima, eu meio que mergulhei nessa interação câmera e dança, filme e dança, que depois veio o Tempo de Ir, Tempo de Voltar, que ele atuou, que é o meu TCC. E lá eu também tive uma pesquisa, uma outra coisa que entrou junto, que foi um interesse muito grande no Butô, por conta um pouco do Du, por conta um pouco do meu interesse em começar a olhar para um pouco para essa raiz nipo-brasileira, assim, enfim. Estava nessa pesquisa em diversos campos, assim, cinema, dança, poesia, fotografia, literatura, e acabei entrando no Butô e me interessando muito. Então, Butô foi um mergulho muito grande que eu fiz, assim, para fazer o tempo de ir, tempo de voltar e intensificar ainda essa relação com a dança. E a partir de então, a dança, por algum motivo, começou a aparecer nos filmes, assim, sempre. E eu acho que tem um pouco a ver com essa relação embrionária que, eu, que o meu fazer cinema, fazer com a câmera tem com a dança. E talvez tenha um pouco, acho que principalmente isso, assim, mas eu enxergo também que tem um jeito de filmar dança, de transformar a dança em filme, que tem a ver um pouco com o jeito que eu encaro os processos mesmo, assim. Tipo, para mim, fazer as feituras são muito uma atenção ao processo mesmo. Quais processos aquele filme permite, exige, quais caminhos começam a surgir. Mais do que um filme na cabeça, eu vou mais para o processo, assim, o que essa ideia requer enquanto processo para ela acontecer. Então, tem um pouco de uma dança de meio que fluir dentro das possibilidades do processo e navegar por elas e estar aberto a elas e aberto aos mistérios, às incertezas, que tem um pouco a ver com dançar, assim, talvez, né?